Olá, amigas e amigos do TRT. Mais uma vez estou aqui para pensar um problema importante para a nossa quarentena. E hoje trata-se do tema da morte. Mas não a morte como morte, eu vou chamar de morrência. Por isso o título de hoje da nossa reflexão, desse monólogo da quarentena, é Morrências da Quarentena. E já me adianto aqui para dizer que morrência é uma palavra que está sendo utilizada com referência à noção de vivência. E como a gente tem uma tradição longa que opõe morte e vida, parece então que a gente não experimenta a morte enquanto cada um de nós está vivo, mas a gente experimenta a morte enquanto algo externo que sobrevém à vida e quando aparece faz a vida desaparecer. Morrência diz alguma coisa diferente. São as nossas vivências da morte. Portanto, o que está em jogo hoje, para a gente nessa reflexão, é pensar quais são as morrências desse tempo da quarentena. Que morrências são essas que podem ser cultivadas? O que nós podemos aprender com as nossas morrências? Já que à torta e à direita, todos nós estamos ouvindo uma série de discursos que mais se assemelham a retóricas da morte, ameaçando continuamente a nossa condição atual diante do coronavírus. Então, isso tem produzido medo em muitas pessoas, pânico em outras, ao mesmo tempo uma relação de autoenclausuramento, pessoas ameaçadas, inclusive dentro de um quarto fechado, como a gente tem ouvido em algumas narrativas, ou algumas amigas minhas psicólogas que chegaram a me ligar para ter um papo sobre surto de pessoas dentro de casa, vivendo sozinhas por causa do perigo da morte. Então, a morte como um perigo está aparecendo, né, recorrentemente numa das nossas possíveis morrências no tempo de quarentena. E eu queria perguntar exatamente pela especificidade das nossas morrências, como elas podem ser fecundas, o que a gente já pode aprender com essas experiências atuais da nossa condição mortal. Para me orientar nesse momento, eu vou utilizar um verso de um poema muito bonito e grande do Luís de Camões, chamado Babel e Sião, que diz exatamente assim, é um versinho só: fraqueza da humana sorte, que quanto da vida passa, está recitando a morte. Vou repetir. Fraqueza da humana sorte, que quanto da vida passa, está recitando a morte. Ora, o Camões está deixando claro uma coisa bem importante. A morte, ela é uma poesia da vida. Então, o desdobramento da vida produz versos. E nesses versos, o que está sendo dito é a própria morte. Então, é uma maneira interessante e bela de dizer que a vida é uma poética da morte. E a gente está sempre criando significados para a nossa experiência da mortalidade, que não chega lá na frente um dia, mas chega a cada dia. Por isso, a vida sempre cria versos que mostram significados diversos da nossa experiência da morte. Portanto, muito mais do que ser um substantivo, a morte, que geralmente tem um significado só, e que na nossa cultura ele geralmente é o oposto do significado da noção também substancial de vida, a morte ela é precedida pelo verbo morrer. E enquanto uma ação transformadora contínua, nós não temos um morrer só, nós temos morreres diversos. Por isso, esses versos da vida são os morreres que a vida cria, para que a gente experimente a mortalidade de maneira plural. Daí a noção de morrência, essa multiplicidade de vivências possíveis do morrer humano. Ora, parece uma viagem na maionese isso, mas não é não. Eu vou contar um dado recente da minha vida familiar. Meu avô faleceu dia 24 de dezembro, de fevereiro, um dia antes do meu aniversário. E foi uma experiência extremamente rica na nossa família, porque a morte dele, enquanto um ponto final do caminho, foi precedida por uma longa trajetória de adeuses, de despedidas, de cuidados com as morrências do meu avô.
e que começaram já em 2018, quando ele quebrou o fêmur e foi operado, e a gente estava se preparando continuamente para esse adeus final. Mas foram muitos adeuses que foram cultivados ao longo do caminho. E desde dezembro, as coisas se aprofundaram. No aniversário dele, dia 27 de dezembro, houve uma festinha pequena, só com a família. E a gente pegou um pudim, colocou uma vela. Ele já não estava tão consciente, então alternava estados de não consciência com estados de consciência plena. E de repente a gente o viu batendo palma de maneira bem leve, debaixo da coberta dele no hospital. E depois de um tempo, naquele dia, ele falou de maneira bem baixa, assim, e foi a cuidadora dele que interpretou pra gente e que traduziu aquela fala. E ele disse exatamente assim: foi bom amar vocês. Foi um gesto de uma beleza. E o tempo foi passando e a gente foi cultivando adeuses. A gente conversava com ele, dizia que ele podia partir, que a gente o amava, para ele não ter medo. E toda a família ia conversar com ele, até que ele foi para o CTI, ele amputou a perna anteriormente, foi para o CTI depois, teve uma pneumonia gravíssima, né? Os rins foram parando e a gente ia ali no CTI todos os dias falando: vai embora, a gente te ama. E de repente, dia 23, eu disse errado, ele morre. No dia 24 é o enterro. E no enterro o clima era muito gostoso, porque as pessoas choravam mesclado com gratidão. E teve um embelezamento, e a gente fez uma despedida. Todos falaram para ele, assim, diante do caixão, o quanto o amavam, o quanto ele foi importante. Ele era uma espécie de patriarca da família e tinha muita gente admirando a sua caminhada aqui na Terra. Então foram um conjunto de morrências que trouxeram uma poeticidade, uma beleza, sabe, ímpares para a despedida dele. Ora, isso só foi possível porque as morrências assinalam que o verbo morrer é sempre mais forte do que o substantivo morte. Há muitas maneiras de cultivar os morreres na vida e da vida. Essa foi uma, e ela foi rara, porque geralmente a gente não consegue suportar a experiência das morrências. Pelo contrário, a gente tem um analfabetismo em torno do tema da mortalidade. E falar de mortalidade é pra gente uma acusação à vida, quase que uma violência à vida. Ora, os gregos antigos não pensavam assim. A Grécia pré-clássica, a Grécia trágica e também a filosofia grega, todas essas Grécias não chamavam o ser humano de ser humano, pelo contrário, chamavam o ser humano de mortal. Por exemplo, em Hesíodo e Homero, a mortalidade aparece como o carro-chefe, e a maneira de lidar plenamente com os morreres, com as morrências da vida, era criar a virtude da coragem, porque mesmo que alguém um dia se despeça derradeiramente da vida, a qualidade da sua vida pode ser imortalizada na memória dos que vivem. Isso é tão importante que na Grécia Antiga, mnemosine, palavra de onde vem memória, ela significa uma divindade, a primeira das musas, que atuava nos seres humanos para que a gente imortalizasse não somente dados passados, mas a riqueza qualitativa de vidas que sempre nos inspiram. E, portanto, vidas grandiosas não morrem com o adeus final do morrer, mas elas podem ser imortalizadas. E por isso, o importante é a gente cultivar aquelas vidas que nos importam porque nos inspiram. Então, quem fica tem a tarefa de tornar imortal a pessoa que viveu uma vida digna de ser levada adiante, digna de ser fonte de inspiração. Portanto, a figura do herói é a figura que encarna exatamente a possibilidade da imortalidade na vida. Ora, ainda na Grécia Antiga, há a filosofia de Sócrates, um personagem
é muito parecido em alguns campos com a figura de Jesus de Nazaré, porque não escreveu nada, viveu da tradição oral e da conversa com as pessoas nas ruas, que quem falou alguma coisa deles foram seus discípulos. Então, no caso do Sócrates, o discípulo mais conhecido é Platão, mas outros também falaram alguma coisa, discípulos admiradores ou detratores, né, críticos da sua mensagem, da sua proposta. E uma coisa interessante é que ele foi condenado pelo Tribunal de Atenas a tomar cicuta. E por motivos ridículos, na verdade são dois, né, ele ter corrompido a juventude e ter sido impiedoso porque recusou os deuses e deusas de Atenas. Mas quando ele é condenado, ele diz uma coisa interessante. Ele pede a um discípulo dele para dar um galo a Asclépio, a divindade da saúde, porque na verdade ele estava se libertando, porque ele estava cultivando uma morte digna, grandiosa, de quem não abaixou a cabeça, de quem não se submeteu a certos poderes políticos, né, do seu tempo, e ele estaria exatamente sendo saudável, exatamente assumindo a sua mortalidade. Por isso, no outro texto de Platão, que fala, né, cujo personagem central é Sócrates, há uma frase inquietante que foi muito utilizada ao longo da história. E o Sócrates teria dito que filosofar é aprender a morrer. Então, filosofar é a arte de exercer a mortalidade, aprender a ser mortal. E ele mostra isso quando ele não foge da prisão, quando abre a prisão para ele fugir, e ele assume a cicuta como destino seu e diz que exatamente por isso ele estava curado. Ele estava pleno de saúde porque estava assumindo com grandeza o seu adeus derradeiro. Ora, na esteira do pensamento grego, os romanos pensaram a mesma coisa, chamaram os seres humanos de mortais e se apropriaram desse ensinamento do Sócrates. Vou fazer uso de uma obra que eu gosto muito do Sêneca, sobre a brevidade da vida, em que o Sêneca começa perguntando se a vida é breve e por isso seria injusto vivê-la, porque ele começa dizendo que se quando a gente amadurece já está na hora de morrer, então na verdade a gente não teve tempo suficiente para viver plenamente a vida, porque a morte está sinalizando que a vida é sempre breve e portanto a vida traz alguma coisa de insuportável. No tempo que estamos aptos a viver plenamente, já está na hora da gente dizer adeus. Ele diz que isso é uma farsa, ele se opõe a esse pensamento. E ele diz que breve ou longa não é uma questão cronológica, é uma qualidade específica da vida. E no meio do texto ele escreve para o seu sogro Paulino, ele diz que a filosofia é um aprendizado da morte. A morte, sábio é aquele que sabe cultivar a morte em vida. E por isso, quem sabe viver plenamente sua finitude nunca experimenta o tempo como escasso, porque vive o tempo certo de cada coisa e por isso vive plenamente cada coisa que acontece. Então a morte traz para a vida a possibilidade do tempo certo de vida de cada coisa plenamente vivida. Olha que ensinamento genial. Genial. Quem vive plenamente a sua mortalidade e por isso cada coisa que acontece no seu tempo certo. E viver plenamente a mortalidade é viver plenamente o tempo certo de cada coisa da vida. Ora, isso mostra que a experiência da mortalidade nesse momento da história do Ocidente, ela não é um obstáculo intransponível para a plenitude. Ou bem nós conquistamos a nossa imortalidade, porque a nossa vida é legada para os que ficam e imortalizada na memória dessas pessoas, ou bem nós conquistamos a nossa plenitude, a maneira sábia de viver, porque nós cultivamos a morte em cada passo da vida. Então nós morremos a cada vez em vida.
Ora, acontece uma ruptura desse discurso com o cristianismo e com a modernidade. O cristianismo é fácil ver isso. É só lembrar uma sentença do apóstolo Paulo no livro de Romanos, mais propriamente no capítulo 6. É um pensamento muito conhecido e que passou por diversas interpretações ao longo da história. É claro que ele tem um significado nessa epístola paulina, mas ele ganhou outros sentidos ao longo do tempo. E a sentença é o seguinte: o salário do pecado é a morte. Então a morte é signo de uma transgressão humana e, portanto, ela passa por uma espécie quase que maldição divina. E foi assim que foi interpretado, por exemplo, por Santo Agostinho, que chegou a dizer que no paraíso não havia morte. E se não havia morte, ela foi introduzida não por Deus, mas pela humanidade. Ele é o autor da expressão pecado original. Então, o pecado original inseriu a morte na vida, e não a morte no seio da vida, a morte contra a vida plenamente vivida. Então, a mortalidade ela é um signo da insuficiência, de uma precariedade insuprimível na vida. Ora, por isso ele diz, numa parte muito importante, no livro 14, capítulo 25 da Cidade de Deus, ele diz que não é possível ser plenamente feliz nessa vida. Somente a vida eterna e não a vida mortal pode comportar a felicidade. Então ele está vendo a vida mortal como um signo de insuficiência ontológica, ou seja, não pode haver plenitude de ser, tem que haver insuficiência de ser. E lá entre os séculos 11 e 12 surge um monge muito importante chamado Santo Anselmo. E ele seguiu muito a obra de Santo Agostinho e escreveu um livro muito importante também chamado Por que Deus se fez homem. E ali nesse livro ele mostra que antes da queda havia imortalidade e a experiência da infinitude de Deus. E por isso uma imortalidade que acompanhava essa presença da infinitude de Deus. Mas o pecado introduziu uma ruptura entre finito e infinito. E o sinal da ruptura é exatamente a morte. Então ele diz que nós não conheceríamos nenhum sinal da morte se nós não tivéssemos pecado. Por isso, a morte sempre nos lembra que nós somos filhos e filhas do pecado. Ora, parece que isso é meramente um absurdo religioso para os tempos atuais, mas os estudos de fisiologia, de anatomia, a partir dos séculos XVIII, sobretudo no século XIX, geraram uma ideia de que a morte se identifica com a noção de falência. Daí a palavra falecimento, que assinala uma falência. E grande parte dos teóricos da estrutura fisiológica do ser humano mostra que o equilíbrio da vida depende de um processo de homeostase. E a ruptura desse sistema de vida que se alimenta de uma constante busca de equilíbrio, a ruptura disso não é causada pela vida em si mesma, mas por algum fator que muitos chamam de patogênico, muitos chamam de geradores de mortalidade. Cada autor foi interpretando de uma maneira, mas é como se a vida ela não tivesse em si nenhum elemento de morte. E por isso a morte é causada externamente por algum fator externo ou por algum fator interno que assinale uma degradação do sistema da vida. Então, a vida plenamente viva é uma vida que afasta de si qualquer possibilidade da morte. Seja um vírus, uma bactéria, seja uma corrosão de um sistema orgânico que esteja gerindo a si próprio. Então, ou ela é um fator externo, ou ela é promovida por uma decadência e corrupção do sistema interno. Ora, isso mostra que para nossa tradição pós-cristã, tanto medieval, mas quanto também moderna, a morte ela é signo do mal, da falta e do negativo. Ora, foram precisos alguns séculos
para que no pensamento contemporâneo ou da modernidade tardia surgissem formas de insurreição contra essas experiências de precarização das nossas morrências. Eu vou citar aqui somente 2 autores que eu considero realmente geniais nesse caso. O primeiro é Nietzsche. No século XIX, o Nietzsche, num livro que acredito que todo mundo conheça, Assim Falou Zaratustra, separa um capítulo chamado Da Morte Voluntária ou da Morte Livre, dependendo da tradução, em que ele começa dizendo pela boca do personagem, o protagonista, que é Zaratustra. Ele diz assim: soa estranha ainda a doutrina que diz morre no tempo certo. Em seguida ele afirma: quem não vive no tempo certo, como pode morrer no tempo certo? Melhor seria não ter nascido. E aí ele diz que há aqueles, aquelas também, a gente poderia acrescentar, que morrem antes do tempo, porém aqueles que morrem depois do tempo. Então, lá no final desse capítulo, ele vai dizer que ele anuncia uma experiência da morte que produz liberdade. Livre na morte e livre para a morte. É isso que anuncia Zaratustra. Então, o Nietzsche está pensando a morte de maneira verbal. Ela é uma experiência do tempo da vida. O ritmo da vida é a dinâmica da morte. Porque a vida, ela é em todo o seu processo finita. E por isso a gente está sempre dizendo adeuses e recomeçando. Até o momento que a gente não pode mais recomeçar e o adeus é definitivo. Consequentemente, a morte traz para a vida o tempo de acontecimento de tudo que a atravessa. Algo quase idêntico a isso foi dito por Heidegger em 1927, na obra-prima dele, Ser e Tempo. Ele chega a um momento, na segunda seção de Ser e Tempo, em que ele caracteriza a condição humana como ser para a morte. É uma expressão alemã que ele vai jogar com uma preposição para dizer que esse ser para a morte não é que nós estamos indo em direção à morte. É que a gente está sempre experimentando a possibilidade mais importante da existência. Ele não fala vida, ele fala existência, mas no sentido existencial do termo. Então, existencialmente falando, a morte é a possibilidade mais significativa. Por quê? Porque quando a nossa existência ela se abre para a morte, ela traz a morte como uma possibilidade nossa. E uma possibilidade contínua. Então, essa morte mostra que tudo que a gente experimenta na vida são possibilidades da existência e possibilidades finitas. Portanto, a morte nos liberta para existir segundo a finitude de cada uma das nossas possibilidades. E ela traz para a nossa existência o caráter decisivo de cada experiência nossa. Ou seja, se eu vivo a mortalidade como o horizonte de cada experiência minha, então eu sei da riqueza disso que eu estou fazendo aqui, gravando esse monólogo, da quarentena, esse em específico. E esse instante, ele não retorna. E por isso ele tem a sua temporalidade específica, a sua significatividade. E existir plenamente é experimentar a finitude e a mortalidade de cada possibilidade, de cada experiência nossa. Portanto, isso enriquece sobremaneira cada uma das nossas vivências, experiências, comportamentos, encontros, sofrimentos, conquistas, derrotas, superações e assim por diante. Lembrando um pensamento do Aquiles, que está lá na Ilíada de Homero, ele diz que talvez os deuses tenham inveja da gente porque eles são imortais e a gente é mortal. Por isso, nenhum instante na nossa existência é irrepetível. É exatamente por isso que está dizendo Heidegger. A mortalidade, ela traz o caráter decisivo de cada possibilidade nossa. Ora, isso mostra, então, que a gente tem um longo processo para nos permitir pensar a morte como verbo morrer e morrer no plural. E pensar as morrências como algo que deve ser qualificado, ressignificado, elaborado e assim por diante. Ora, no tempo do coronavírus, muita gente está pensando essas morrências. Eu vou citar somente alguns vieses dessas reflexões
e talvez em um outro momento eu possa me aprofundar em cada um deles. Mas há 3 grandes eixos que filósofos e filósofas têm pensado nesse momento sobre as nossas experiências da mortalidade. O primeiro eixo eu vou chamar de políticas da morte. Uma autora e 2 autores parecem significativos para isso. Primeiro é Judith Butler, depois um filósofo transgênero, Paul Beatriz Preciado, e depois o camaronês muito conhecido Achille Mbembe. Com muitas diferenças, eles reconduzem o problema da mortalidade, da morrência no tempo do coronavírus, para uma experiência significativa de que o vírus traz para a gente não somente uma possibilidade democrática da morte enquanto adeus final da vida, mas também traz o cuidado hierarquizado e injusto dessas vidas atingidas pelos vírus. Em algumas cidades estadunidenses, a taxa de mortalidade de pessoas por coronavírus chega a 70% de pessoas negras. Então, isso mostra que tem certas vidas, como diz a Judith Butler, que importam, e outras vidas que são abjetas, que não são reconhecidas como plenamente vivas. E por isso há todo um sistema cultural, político, discursivo, cognitivo de não reconhecimento, de estratégias de cuidado dessas vidas, como se cuidam de certas outras vidas que parecem ser plenamente vivas. Paul Beatriz Preciado chega a falar que muitos traços de racismo, de hierarquia de gênero, estão aparecendo agora com novos contornos. Então, as políticas de cuidado da condição mortal atual, ela mostra exatamente uma certa escolha que hierarquiza vidas que devem continuar e vidas que têm que sofrer algum obstáculo intransponível. Achille Mbembe escreveu até mais de uma coisa, mas eu vou ficar só com um detalhe de uma entrevista que ele concedeu a um jornalista brasileiro. Ele disse que no coronavírus aparece uma coisa ligada ao conceito dele de necropolítica, que é um tipo de política que já está presente de maneira indireta na obra do Foucault, na biopolítica, que aparece nos processos de colonização, né? Da disseminação eurocêntrica que acontece nos processos de colonização. E que ali tem uma maquinação de fabricação da morte sem nenhuma contraparte de cuidar de certas vidas que devem ser promovidas e outras que podem ser abandonadas ou mesmo assassinadas. Não, na colonização ela é uma fabricação contínua de políticas, muitas vezes aleatórias, outras não, de destruição de fato. Ora, ele diz que nesse momento do coronavírus aconteceu uma coisa importante. Todos nós, pessoas brancas, negras, asiáticos, indígenas, homens, mulheres, gays, héteros e assim por diante, todos nós agora nos vemos como possíveis assassinos, porque a gente leva a possibilidade da morte para o outro, inclusive para as pessoas que a gente ama. E ao mesmo tempo a gente tende a ver o outro como possível assassino, porque também pode nos transmitir a morte. E isso é um dado muito importante. Por quê? Porque apesar dos governos e das políticas públicas de saúde hierarquizarem as vidas que vão ser mais cuidadas do que outras, a gente está tendo uma experiência importante onde a humanidade pode se ver como assassina, inclusive aqueles e aquelas que não se viam, porque naturalizaram esquemas de necropolítica. Pessoas brancas, ricas, que vivem se beneficiando de um sistema que produz continuamente a morte. Agora, essas pessoas também se veem como assassinas, mas não se viam antes. Então, de alguma maneira, a universalização da figura do assassino ou da assassina pode possibilitar para a gente uma visualização de um estado político contínuo, onde o assassinato é a lógica que impera em todos os lados, mas quase sempre a gente não se depara com ela. Ora, 2 outros autores puxam para um outro eixo esse problema, um outro tipo de morrência, mostrando que ela é um problema ecológico. Então nós temos uma morrência de caráter ecológico.
Por exemplo, Ailton Krenak, um indígena brasileiro, ambientalista, né, um pensador da resistência indígena, ele disse que, de maneira belíssima, que esse vírus existe em animais, mas não existe a destruição em massa desses animais como está acontecendo com os seres humanos. Ora, nós fazemos parte do sistema da vida e de uma vida que não se reduz à vida humana. Por que outros seres humanos os seres não humanos não estão morrendo e por que nós estamos sendo destruídos? O que o sistema vida está querendo dizer para cada um de nós? De alguma maneira, essa doença mostra que nós somos uma doença para o sistema da vida, segundo ele, porque o vírus também é um ser vivo e, de alguma forma, a presença nele, nos seres humanos, de maneira tão destrutiva, pode estar significando o quão doente nós somos para o próprio sistema da vida. A vida retorna às nossas vidas o tanto de morte, de destruição, de ecocídio que nós produzimos continuamente ao longo dos séculos. Leonardo Boff pensou no texto dele, no blog dele, um dos primeiros textos do tempo do coronavírus, também pensou isso. Ele começa dizendo que o vírus é um ser vivo e que a Mãe Terra, que é um sistema vivo, a Terra é viva, está dizendo alguma coisa sobre um certo ser vivo que atravessa a Terra como se fosse senhor e senhora dela, que somos nós. Então, a Terra está sendo adoecida por um ser específico que nunca se vê como portador de doença. E agora, um sistema inteiro de manutenção da vida humana está sendo confrontado. Não necessariamente ele vai ser modificado, mas isso é importante para a gente repensar as práticas de transformação possíveis a partir do coronavírus. Há ainda um outro eixo que eu queria destacar para terminar, que diz respeito à morte como oportunidade de resistência. A morte que aparece no tempo do coronavírus como oportunidade de resistência às práticas de morte que continuamente nos atravessam. Uma delas, como eu disse, são as práticas ecocidas, de destruição dos sistemas ecológicos. A outra das necropolíticas, né, da destruição em massa de vidas humanas também. Mas, nesse caso, dois autores me chamam a atenção. O primeiro é o Leonardo Boff, que escreveu um texto falando sobre as várias dimensões do cuidado, para a gente repensá-las a partir do coronavírus. Eu diria que esse eixo ele tem um caráter mais ético-existencial, ou seja, as várias direções que o cuidado ele pode ser exercido como algo extremamente importante no tempo do coronavírus e será uma exigência no pós-coronavírus. O cuidado de si, de uma saúde mental, de uma saúde afetiva, da capacidade de ser companheiro e companheira de si, os cuidados afetivos com outros humanos, sobretudo os humanos desumanizados ao longo da história, os últimos dos humanos. Da mesma forma, o cuidado da natureza e assim produzir instituições e políticas públicas que sejam ecocêntricas. Mas também há um outro autor, que é o Wanderson do Nascimento, que pensa que nesse momento a África tem algo a nos ensinar. Isso fica Nagô, que tem na palavra morte uma divindade, que é Iku. E Iku, a morte não aparece para dizimar a vida, aparece para produzir ancestralidade. Então a morte é uma divindade que, ao atuar na condição humana, ela não nos desliga da vida por ser contra a vida, nos desliga da vida para que a ancestralidade possa ser produzida e a vida das gerações que ficam, das gerações futuras, possam se nutrir das gerações passadas. Então é uma morte que traz a riqueza do passado para as gerações presentes e futuras. Ora, por isso, eu queria terminar, são tantas morrências possíveis, são tantas morrências do nosso tempo, da necropolítica, ao ecocídio, ao cuidado de si, dos outros, o cuidado da terra, ao que esse autor chama de ecologia
ou seja, parece um termo até próximo ao palavrão, mas o ecologia como um saber que nasce dessa divindade africana da morte, que não rouba a vida e destrói a vida, mas produz a riqueza do passado da própria vida humana. Eu queria terminar com uma história iorubá exatamente de Iku, dessa divindade da morte. E eu vou simplificá-la, ela tem muitas versões, mas é um mito, um itã, como se diz, e que diz ele que uma tribo, né, um grupo humano vivia muito feliz até que Iku, a morte, chegou para Oxalá e falou: olha, você que ajudou a fabricar os seres humanos, eles estão muito bem porque não me conhecem. Se eu chegar ali e eles morrerem, quero ver se eles vão ser felizes assim. E o Oxalá pede para ele ir lá. E quando ele se aproxima, muitas crianças morrem. As pessoas choram muito, mas elas se solidarizam, reforçam as suas alianças. Semanas depois, está todo mundo feliz, se ajudando. Depois, Iku volta e leva a maior parte dos idosos. E olha, né, os idosos, eles nas tradições africanas e muitas outras tradições, são figuras muito importantes, são portadores de sabedoria. E as pessoas choraram demais, porque quase todos morreram. Mas tempos depois, eles se fortalecem porque eles exercem a solidariedade, o companheirismo, né, a generosidade uns com os outros. Então Iku vai lá e mata quase todos os jovens. De repente, um dos líderes da tribo vai até a figura da sabedoria, que era o Orumilá, e pede um conselho, o que eles vão fazer para lidar com esse poder devastador de Iku, da morte. Ora, ele pede para que eles peguem uma galinha preta e pintem de branco. É um dos mitos da criação da galinha d'Angola. E coloquem na frente, na entrada da entrada deles lá, que tinha uma entrada, um portal que entrava naquele vilarejo. E quando a morte se aproxima, ela se assusta com o que vê e se afasta. Então os africanos têm uma interpretação linda para esse mito, que diz o seguinte: a galinha d'Angola não mata a morte, mas despotencializa o seu poder destrutivo. Porque quando a morte vê criatividade e solidariedade, a morte deixa de nos devastar e passa a fazer parte da vida. Talvez seja essa uma das sabedorias necessárias para as nossas morrências do tempo de coronavírus. Está na hora da gente transformar a experiência dos morreres humanos em algo presente na vida, mas que fortalece a criatividade e a cooperação entre todos nós humanos. Um grande abraço a todas e a todos. Um privilégio estar com vocês, participando dessa maneira, por meio desses nossos monólogos. Espero que tenha servido para alguma coisa, uma série de informações sobre os morreres possíveis do nosso tempo. Um abraço.